política de seu governo. Em coletiva em Londres, o presidente defendeu o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, que tem sido criticado por falta ali de efetividade nas negociações com o Congresso Nacional. Vamos ver. O Padilha é o que o país tem de melhor na articulação política. O fato de você muitas vezes acertar ou muitas vezes você errar, nós temos que pensar o que aconteceu. Quando você governa, você faz um acordo com a Câmara, com o Senado, sobre a aprovação de uma medida, e você tem que cumprir alguma coisa, você tem que cumprir. O que está se queixando os deputados, o que estão se queixando, os senadores ainda não chegou no Senado, de que o governo tarda a atender às reivindicações, que o governo promete uma coisa, o cara, sabe, quer participar de um ministério, o cara tem um funcionário que ele indicou que é tecnicamente competente, ou seja, se você concorda com ele, você prometeu, então você tem que fazer. O presidente Lula também falou sobre a derrubada de seus decretos do marco do saneamento. Eu não fiquei preocupado com essa votação. Primeiro porque eu sei que os deputados vão votar favorável, porque é uma política de saneamento que é uma revolução no país. É a primeira vez que a gente faz uma proposta de saneamento no Brasil capaz da gente envolver, sabe, em parceria público-privada, o fim, sabe, da falta de saneamento básico no Brasil. Inclusive, convênio com as empresas públicas, que muitas vezes estão proibidas de fazer. Nós, então, abrimos para que o saneamento básico possa ser feito no Brasil. Cerqueira, quero falar contigo novamente. O presidente Lula disse que não está preocupado com a questão do marco do saneamento, dessa que foi considerada a primeira derrota dele no Congresso, mas tem uma questão muito interessante aí nessa votação, porque partidos que são considerados da base do governo hoje, como PSD, MDB e União Brasil, votaram quase em sua totalidade pela derrubada do decreto do presidente Lula, que alterava o marco do saneamento que havia sido aprovado lá atrás também pela Casa. Quero entender de você se Lula está enxergando uma parceria que só está sendo vista do lado dele e não daqueles dos quais ele depende. Com certeza a gente vê um Lula com um discurso envelhecido, né? A ideia dele de que política pública só pode ser feita com o Estado, com investimento estatal, quando é evidente que já há uma maioria consolidada no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, que entende que a participação da iniciativa privada é fundamental, não apenas para ampliar a oferta de bens e serviços públicos, como também para garantir sua qualidade. Então, o discurso do Lula não bate bem com o espírito dominante da casa em relação à questão econômica. Eu vejo muitas dificuldades com esse arcabouço fiscal passar fácil lá na Câmara dos Deputados. Pode até passar um projeto, mas não aquele que provavelmente o governo queria que fosse feito. Então, o governo Lula está está bem desfocado da realidade. Ele teve derrotas sérias que aconteceram nesses dias, e ele estava lá viajando nesse meio tempo. Não vai ser ele ficar em Brasília conversando, né, com os deputados e presidentes que ele vai conseguir restaurar a credibilidade do Palácio Planalto como um condutor da política dentro do Congresso Nacional. Eu vejo o Lula muito enfraquecido, o governo Lula muito enfraquecido em relação ao Congresso Nacional. E lembrando que política não tem vácuo. Os deputados perceberam a fraqueza do governo e vão apostar mais alto agora. Então, o custo, inclusive financeiro, para o Lula garantir o apoio dessa alegada maioria que ele tem, é muito maior do que foi há alguns meses atrás. Estamos no 5º mês de governo e o governo Lula está muito tímido, né, e já derrotado na sua relação, principalmente com a Câmara dos Deputados. Vamos falar do ministro de Relações Institucionais, né, que serve justamente para isso, que é o Padilha. Você acredita que ele esteja patinando demais ou não esteja chegando, de fato, às negociações que gostaria com o Congresso? Eu quero fazer um paralelo do Padilha com a crítica que o Lula faz ao Banco Central, o presidente do Banco Central, né? Então, assim, é porque o presidente do Banco Central quer os juros altos que os juros estão altos. Não é isso que acontece. Então, o Padilha não tem muito o que fazer. O governo não tem dinheiro. O governo não está desenvolvendo uma política econômica que seja capaz de dar recursos para ele.
E a relação do governo com essa base muito ampliada, inclusive que garantiu, que participou da vitória eleitoral do Lula, não tem muita vaga disponível para tanta gente. Então, quem não consegue a vaga vai ter que conseguir emenda parlamentar. Só que o custo ministerial está muito elevado, o custo do Estado brasileiro sob a gestão Lula ficou mais alto, não há uma proposta bem vista, né, em termos de saneamento das finanças públicas, que capacite o governo a conseguir mais recursos. Então, não tem dinheiro para o Lula poder ter uma base garantida no Congresso Nacional. Quando eu falo dinheiro, principalmente liberação de emendas, que sempre ficam muito aquém do que foi prometido. Então, o Padilha não tem muito o que fazer, não depende dele. E se tivesse um governo funcionando, a função dele estaria bem feita. Só que ele não pode fazer milagres, né? O governo Lula realmente é um governo ainda muito fraco e sem base na Câmara dos Deputados. Só para arrematar nessa nossa conversa, eu mencionei os partidos que votaram pela derrubada daquela alteração que foi feita no decreto do marco do saneamento pelo Lula, os partidos PSD, MDB e União Brasil. Só esses partidos receberam ao todo 9 ministérios, ou seja, né, a gente já começa a perceber que ministérios não são suficientes para que Lula consiga passar suas pautas no Congresso. Muito obrigado pelas informações, viu, Cerqueira? Daqui a pouco conversamos mais. Até já. E olha...